verdade. Política de A a Z, com Mário Flávio. Oferecimento, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Ida do ministro Alexandre de Moraes à reunião com o governador do Rio mostra caráter político do STF. Mário Flávio, bom dia. Bom dia, Renata, Vitor. Olha, Renata e Vitor, vocês que são pessoas que conhecem a televisão brasileira e gostam de programas variados, vocês lembram de um personagem, eu acho que era do Pânico na TV, né, que era um sucesso nacional esse programa e tal, que era um... eu vou fazer um teste com vocês agora. Como era o nome de um personagem que gostava de aparecer, que eles criaram o nome desse personagem? Tudo quando era... Era o Robert. Robert. Pronto. Alexandre de Moraes é o Robert do STF. Ali gosta de aparecer. Tudo agora que envolve discussão política, principalmente de um espectro daqui, de um governo que não seja o que ele compactua, ele simplesmente vai lá e quer saber detalhes. Alexandre de Moraes exigiu uma audiência, né, com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para que ele pudesse lá saber detalhes da operação. E sabe o que me chama a atenção nessa história, Vitor e Renata? É que há muito tempo vem se discutindo, né, o papel, né, do STF na política brasileira. Sabe por quê? Porque o STF, se você voltar no tempo, por exemplo, há 10, 15 anos, ninguém sabia quem eram os ministros do STF. Hoje não apenas se sabe, mas como eles fazem questão de estar o tempo todo no noticiário. Isso só acontece no Brasil. Em nenhuma outra corte do mundo, os ministros do STF eles chamam tantos holofotes para ele. Imagine se uma operação que a governadora Raquel Lira fosse fazer aqui, o presidente do JPE chamasse Raquel para cobrar explicações dela. Ou alguma coisa que o prefeito Rodrigo fosse fazer, algum prefeito aqui na região, o judiciário quiser saber o que é que o prefeito está fazendo. Ou seja, é uma interferência clara dos poderes, o que vai contra o que diz a Constituição brasileira na questão da tripartite, né, que são os poderes que são independentes. Então, na minha opinião, mais uma vez, o ministro Alexandre de Moraes dá margem para os críticos ao STF falarem que é uma casa politizada. E principalmente a maneira que eles combatem o crime. Estão saindo nas fichas criminais daqueles envolvidos nas mortes lá do Rio de Janeiro. E a lista é extensa de gente que ou tinha mandado ou tinha envolvimento com o crime. Nós vamos aguardar a lista final, mas é muita gente que está envolvido lá ou estaria envolvido com o crime, até gente que não estava, como é o caso da Penélope, que postaram lá que ela tinha sido morta, mas na verdade nenhuma mulher foi morta naquela operação, então ela está escondida em algum lugar do Rio de Janeiro. E uma coisa curiosa, viu, Renata e Vitor, as críticas aumentam justamente ontem, quando o Dias Toffoli anulou a condenação de voto, mudou o voto, inclusive. Ele tinha votado para condenar o Renato Duque, que é um dos principais operadores lá naquele esquema do Petrolão, mas aí ontem o Dias Toffoli mudou o voto dele para absolver o político. Então mostra mais uma vez, né, que quanto mais o STF se expõe, mais mostra o quanto é uma casa política e mais aumenta a crítica. E outra coisa, eu trouxe um vídeo aqui da tia da jovem que foi assassinada no fim de semana no Rio de Janeiro e mostra o quanto Alexandre de Moraes, parte dos políticos brasileiros e parte da imprensa está desconectada com a realidade e porque o povo apoiou tanto aquela operação no Rio de Janeiro. Vamos ouvir aqui a tia da jovem que fez um desabafo ontem após o enterro dela. Só que a bandidagem se instalou aqui de um jeito que ninguém mais tem condições, ninguém mais tem paz de viver, de achar que vai o filho sair. O melhor barulho que se ouve quando um filho abre a porta de casa e diz: mãe, eu cheguei. E a mãe se alivia, dorme em paz, porque do contrário não tem sossego, não tem paz, não tem nada. E aí, cadê os direitos humanos sobre a Bárbara nesse momento que perdeu a vida na flor da sua idade, 28 anos? É uma tristeza imensa, gente, uma tristeza imensa isso aí que aconteceu. Porque não é porque todos os dias está acontecendo mortes no Rio de Janeiro e fica por isso mesmo. Aí quando o governo toma uma tenência, aí vem os direitos humanos reclamar e outras emissoras dizendo que foi uma chacina que fizeram. Não tem isso, não tem. O povo tem razão. Essa última frase dessa tia, né, olha, quem viu os vídeos
do pai dessa jovem é uma coisa de cortar o coração, principalmente quem tem filho. Quando eu digo que parte da política brasileira e parte da mídia está desconectada demais com a realidade, a frase dessa senhora aí no fim, o povo tem razão, espelha muito isso. Pessoas que emitem opinião sem ter o conhecimento de causa, que não esperam a situação. Políticos querem tirar proveito da situação, em ambos os lados também, né? Tem os políticos que se aproveitam também da situação das vítimas, que no caso dessa jovem aí, a família foi destruída, né? Ela foi morta na linha de tiro entre duas facções lá do Rio de Janeiro. E é isso que as pessoas cobram. Porque não existe indignação quando uma jovem dessa morre, quando um inocente dessa morre. Então, assim, os valores estão muito invertidos. Então, esses políticos, os juristas, o nosso judiciário precisa se conectar com a sociedade e se importar menos com o que pensa um determinado espectro da sociedade brasileira, tá? Então, mostra, essa fala dessa senhora, mostra como estamos desconectados. Estamos não, né? Eu garanto que eu não estou. Mas como muita gente está desconectada com a realidade da sociedade brasileira, quando sai uma pesquisa que mostra majoritariamente aquele apoio lá àquela operação. Então, as pessoas precisam acordar. Olha, como a Laís falou há pouco, né, ontem teve a nomeação do Carlos Gil, Renata, mudando de assunto aqui, e Vitor, para o novo desembargador naquela lista lá do 5º da OAB. E uma coisa chamou a atenção, vieram três finalistas, né? O Carlos Gil, a Diana Câmara e a Adriana Caribé. E muita gente criticando a governadora Raquel, mas eram duas mulheres e porque ela nomeou um homem. A questão não é só essa. Eu acredito que o primeiro critério que Raquel levou em consideração, e ela está correta, foi o mais votado. Então, Carlos Gil foi o mais votado, por isso, um dos motivos que a governadora escolheu ele. Segundo, a questão do currículo. É um currículo muito bom. Terceiro, Carlos Gil, dos três, era o menos envolvido com política. Diana Câmara já foi advogada, por exemplo, do PSB em várias eleições, a Caribé também. Então, Carlos Gil era a figura menos política que tinha dos três ali. E, obviamente, que isso também deve ter pesado. Então, na minha opinião, independente do gênero, a governadora acertou ao nomear o Carlos Gil como o novo desembargador dos três que estavam lá. Tinha outros nomes, né, que não chegaram à lista tríplice, mas que também tinham condições, mas não conseguiram. Mas desses três aí, para mim, a governadora acerta em nomear o Carlos Gil aí para a vaga de desembargador. Ele que, inclusive, tem uma relação muito boa e foi mais votado, inclusive, aqui em Caruaru, entre os votos desses 41 votos que ele teve. Para a gente encerrar, segue a corrida nos bastidores aí por uma vaga no Senado. E o ministro Silvio Costa Filho recebeu um afago ontem do presidente Lula, lá na COP30, foi elogiado pelo presidente. Vamos trazer aqui essa fala, que faz elogio e coloca mais uma vez Silvio querendo emplacar a marca, que é o senador de Lula. E quero parabenizar o companheiro Silvio Costa, que é um menino, um pernambucano, sabe, que eu escolhi para ministro do Portos e Aeroportos, e ele tem, sinceramente, dado um show no trabalho dele. É um menino que não tem preconceito, é um menino que não persegue absolutamente ninguém, é um menino que não tem discórdia com ninguém, e é um companheiro que só trabalha para fazer as coisas acontecer. Isso me deixa muito, muito orgulhoso de saber que de vez em quando a gente erra, mas na maioria das vezes a gente está certa quando a gente escolhe um ministro de qualidade. Eu já era amigo do pai do Silvinho, e agora eu sou amigo do pai do filho. E logo, logo, talvez eu seja amigo do neto dele, do filho dele, porque eu quero viver 120 anos. Não, tá aí, Renata e Vitor, elogio público ao Silvinho, né, a quem o Lula chamou, e disse que é um ministro competente. Então, Silvio Costa Filho ganhando alguns pontos aí nesta disputa que existe de bastidores pela vaga do Senado. Lembrando que é uma vaga bem concorrida. Além dele, tem Humberto Costa também nessa provável chapa. E também tem Eduardo da Fonte, que está sendo cotado. Além de Miguel Coelho, são 4 nomes aí, só para ficarem 2. Vitor e Renata. Mário Flávio, obrigado, Mário. Até amanhã. Valeu, até um abraço. Manhã Cidade. Política de A a Z, com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.